Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Annie Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela tinha 9 anos quando seus pais fizeram as malas por ela. Colocaram ela num carro e foram embora. Prometeram que era temporário. 23 anos depois, eles voltaram, mas não para pedir desculpas. Voltaram para pedir um quarto. Meus pais me mandaram para o interior aos 9 anos para ajudar a vovó, e nunca foram me buscar. Agora, 23 anos depois, querem morar no meu apartamento de graça. Meu nome é Mariana. Tenho 32 anos. E até 3 semanas atrás eu achava que havia me curado de tudo. Havia construído uma vida boa, uma carreira sólida, uma casa bonita, e conseguia passar meses inteiros sem pensar neles. Mas aí, minha mãe ligou com aquela voz adocicada que ela só usa quando quer alguma coisa, e eu percebi que não estava curada coisa nenhuma. Estava apenas entorpecida. Deixa eu começar do começo. Quando eu tinha 9 anos, meus pais tiveram um filho. Meu irmão Rafael nasceu em março. E eu me lembro de ter ficado animada, de ter decorado o quarto dele com adesivos de estrela, de ter pedido para minha mãe me deixar segurar ele no colo assim que chegassem do hospital. Mas Rafael nasceu com algumas complicações. Nada grave o suficiente para colocar a vida dele em risco, mas grave o suficiente para transformar a rotina da minha família de cabeça para baixo. Ele precisava de acompanhamento médico constante, de sessões de fisioterapia 3 vezes por semana, de uma atenção que drenava meus pais emocional e financeiramente. Eu entendia isso. Ou pelo menos tentava entender com os recursos que uma criança de 9 anos tem. O que eu não entendia era por que isso precisava me custar tudo. 6 meses depois do nascimento de Rafael, minha mãe me sentou no sofá da sala com aquele jeito que os adultos têm quando vão dizer algo difícil, mas já decidiram que vão dizer de qualquer forma. Ela me explicou que a avó Conceição, mãe do meu pai, estava sozinha no interior e precisava de companhia. Que seria bom para mim passar uma temporada lá, respirar ar puro, correr no quintal. Que eles iam me visitar todo mês. Que ia ser rapidinho. Eu fui com uma mala e a promessa de que era temporário. A mala nunca foi desfeita por completo nos primeiros 2 meses. Eu deixava minhas roupas dobradas dentro dela, como se manter tudo organizado dentro daquela mala azul fosse de alguma forma apressar a volta. Minha avó, que era uma mulher de poucas palavras, mas de gestos enormes, nunca comentou sobre isso. Ela simplesmente lavava minhas roupas, dobrava tudo com cuidado e colocava de volta na mala, do jeito que eu tinha deixado. Acho que ela sabia. Acho que desde o início ela sabia que eu não ia voltar tão cedo. Minha avó Conceição tinha um sítio pequeno no interior de Minas, a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima. Plantava a horta, criava algumas galinhas, tinha um cachorro velho chamado Farofa que dormia na varanda e latia para tudo que se movia. A vida lá era simples de um jeito que às vezes doía e às vezes salvava. Ela era severa, minha avó. Não do tipo cruel, mas do tipo que acredita que criança aprende fazendo. Eu aprendi a plantar, a colher, a cozinhar desde cedo, a consertar uma cerca, a lidar com um animal doente. Aprendi a acordar cedo e a dormir sem precisar de barulho. Aprendi a ficar sozinha sem me sentir perdida dentro de mim. Mas a saudade de casa, essa não passava. Nos primeiros meses, eu esperava a visita dos meus pais com uma ansiedade que me deixava incapaz de comer no dia anterior. Me levantava cedo, penteava meu cabelo 3 vezes, escolhia a roupa com cuidado. Queria parecer bem, queria que eles vissem que eu estava bem, pensando que se eu parecesse bem, eles iam se sentir livres para me buscar logo. Eles apareciam, sim. Nos primeiros meses, apareciam. Traziam Rafael no carrinho, traziam guloseima da cidade, ficavam umas horas e iam embora com pressa. Minha mãe sempre tinha algum compromisso. Meu pai sempre tinha alguma coisa do trabalho. E eu ficava na varanda vendo o carro sumir na estrada de terra e prometia para mim mesma que não ia chorar. Chorava assim que entrava no quarto. Com o tempo, as visitas foram espaçando. Mensais viraram bimestrais. Bimestrais viraram quando der. Quando eu tinha uns 12 anos, eles vinham talvez 3 vezes por ano. No meu aniversário, se eu tivesse sorte, e no Natal. Às vezes, nem no Natal. Minha avó nunca falou mal deles na minha frente. Mas eu aprendi a ler o silêncio dela. Aprendi que quando ela apertava minha mão sem motivo aparente, era porque ela sabia que eu estava esperando uma ligação que não ia vir. Aprendi que quando ela fazia o meu prato favorito numa sexta à noite, era porque ela tinha percebido que eu estava triste. Ela nunca perguntava o que havia acontecido. Ela simplesmente aparecia com arroz com frango e goiabada de sobremesa, e sentava do meu lado, e a gente comia assistindo a novela sem precisar falar nada. Esse era o jeito dela de dizer que eu não estava sozinha. Cresci sendo a menina do interior.
Quando ia visitar meus pais nas férias escolares, coisa que acontecia cada vez menos à medida que fui ficando mais velha, eu me sentia estranha dentro da minha própria família. Rafael crescia, cheio de energia apesar das dificuldades do início, e meus pais orbitavam em torno dele de um jeito que eu observava de longe, como quem vê uma peça de teatro da última fileira. Eu sentava à mesa do jantar e percebia que eles não sabiam meu tamanho de roupa. Não sabiam quem era minha melhor amiga. Não sabiam que eu tinha tirado a maior nota da turma em português ou que tinha medo de ventania forte desde os 11 anos quando uma árvore caiu perto do sítio durante uma tempestade. Eles sabiam o nome e a professora e o time de futebol preferido do Rafael. Sabiam cada detalhe da rotina dele. E eu estava lá, sentada na mesma mesa, praticamente invisível. Certa vez, minha mãe me perguntou se eu tinha namorado com um tom tão casual, tão de quem pergunta por perguntar, que eu entendi que ela não queria saber a resposta de verdade. Ela queria apenas preencher o silêncio do almoço. Respondi que não. Ela disse: "Ah, que bom, você ainda é nova." E virou para o Rafael para perguntar se ele queria mais arroz. Eu tinha 15 anos naquele dia. Voltei para o sítio 2 dias depois com uma certeza fria instalada no peito. Eles não me conheciam. E o que era pior, não pareciam particularmente interessados em me conhecer. Minha avó Conceição morreu quando eu tinha 19 anos, no meu segundo ano de faculdade de agronomia. Foi um AVC, rápido demais para qualquer despedida. A vizinha que cuidava dela quando eu estava na cidade me ligou numa tarde de quinta-feira. E eu lembro que estava no refeitório da universidade quando atendi, e lembro do barulho das bandejas e das conversas ao redor, enquanto o mundo virava de cabeça para baixo dentro de mim. Meus pais foram ao velório. Ficaram o tempo necessário para não parecer mal-educados e foram embora com pressa. O sítio ficou para mim. Minha avó tinha cuidado disso em cartório alguns anos antes. Nunca me contou que tinha feito isso. Fiquei sabendo pela leitura do testamento, com um advogado de cabelos brancos lendo em voz monótona, enquanto eu tentava não desmoronar na cadeira. Acho que ela sabia desde o início que eu ia precisar de um lugar que fosse meu. Terminei a faculdade, voltei para o sítio e passei os 3 anos seguintes trabalhando mais do que eu achava que era humanamente possível. Modernizei a produção, diversifiquei o cultivo, firmei contratos com distribuidores da região. Transformei aquele sítio pequenininho numa propriedade que sustentava bem a mim e ainda dava para contratar 2 pessoas fixas e mais algumas sazonais. Aprendi a gostar da vida que tinha. Não era a vida que eu tinha planejado quando criança, mas era minha, completamente minha. Há 2 anos tomei uma decisão que ainda não sei se foi corajosa ou burra. Me mudei para a cidade. Não para a cidade dos meus pais, mas para a metrópole mais próxima, que ficava a uns 3/4 de hora do sítio. Contratei um gerente de confiança para tomar conta da produção no dia a dia e comprei um apartamento grande num bairro tranquilo. Queria experimentar outra vida sem abandonar a que eu tinha construído. O apartamento tinha 3 quartos. Um eu usava como escritório, outro como quarto de hóspedes, e o terceiro era meu quarto mesmo. Tinha uma sacada boa, com visão para uma praça arborizada, e eu passava as manhãs de sábado lá fora com café e livro. E às vezes pensava que havia chegado num lugar bom, num equilíbrio difícil de nomear, mas fácil de sentir. Fazia uns 6 meses que eu estava morando lá quando minha mãe ligou. A voz dela tinha aquele açúcar que eu aprendi a desconfiar ainda na adolescência. Me perguntou como eu estava, como estava o apartamento, se eu estava me adaptando bem à cidade. Fez todas as perguntas certas com o timing errado de quem está ensaiando uma conversa. Eu respondi com cuidado, esperando. E então ela disse: "Mari, seu pai e eu estamos pensando em vender a casa. Ficou grande demais para 2. E com você tendo esse apartamento espaçoso aí?" Não precisei nem deixar ela terminar. Soube imediatamente o que estava vindo, e senti algo esquisito acontecer no meu peito. Não raiva, não ainda. Primeiro veio aquela coisa gelada, quase familiar, de perceber que os padrões nunca mudam. Que eu era, mais uma vez, uma solução logística para um problema deles. "Deixa eu entender", eu disse devagar. "Vocês querem vender a casa, pegar o dinheiro e morar comigo." Houve uma pausa. Depois a voz da minha mãe voltou. Um tom mais defensiva. "Seria temporário, Mari. Só enquanto a gente se organiza. Somos família. Família." Ela disse família com tanta naturalidade, com tanta convicção, como se essa palavra não carregasse 23 anos de histórico que eu ficava acordada à noite tentando reescrever. "Eu preciso pensar." Respondi. "Eu te ligo." Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei um tempo longa na sacada, olhando para a praça lá embaixo,
para as árvores que estavam começando a perder folha com o início do outono. Pensei na menina de 9 anos com a mala azul. Pensei na vó Conceição fazendo goiabada numa sexta à noite. Pensei em todas as vezes que eu tinha esperado numa varanda que nunca mais seria a varanda deles. E me perguntei, pela primeira vez em muito tempo, quanto dessa história eu estava carregando sozinha sem nunca ter dito em voz alta. Nos 3 dias que se seguiram à ligação da minha mãe, eu não dormi direito. Ficava acordada de madrugada revisando conversas antigas, detalhes que eu tinha arquivado em algum lugar escuro e tentado não abrir. A vez que perdi um dente e minha mãe não sabia porque meu pai tinha ligado errado o número do telefone do sítio e ninguém avisou. O Natal que eu passei sozinha com minha avó, porque meu irmão estava com uma gripe forte e meus pais acharam melhor não viajar. O meu 15 anos que veio e foi sem bolo, sem festa, sem ligação, e minha avó tinha feito um brigadeiro e colocado uma vela de aniversário de caixinha porque era o que tinha na despensa. Eu tinha enterrado tanto. No 4º dia, meu pai me mandou uma mensagem. Curta, objetiva, sem maiúscula no começo. Mari, tua mãe ficou preocupada com o silêncio. Quando você decidir, nos avise. Li 3 vezes. Respondi que ia falar com eles no final de semana. Sábado de manhã, eu ainda estava com o café na mão quando ouvi a campainha. Não era o fim de semana que a gente tinha combinado e não era ninguém que eu esperava. Abri a porta e lá estavam os dois. Meu pai com o cabelo mais branco do que eu lembrava. Minha mãe com um sorriso que não chegava aos olhos. Estávamos passando por perto. Minha mãe disse como se morar a 3 horas de distância fosse passar por perto. Eu os deixei entrar. O que mais eu ia fazer? Eles se sentaram no sofá e olharam ao redor com aquele misto de admiração e apreciação que me deixou desconfortável, como se estivessem inventariando o espaço. Meu pai fez um comentário sobre a sacada. Minha mãe perguntou se eu tinha feito o quadro que estava na parede. Não fiz, comprei numa feira, mas ela já tinha mudado de assunto antes que eu respondesse. Ofereci café. Eles aceitaram. E então ficamos os 3 sentados em volta da mesinha da sala com as xícaras na mão e eu esperando que um deles chegasse logo no ponto, porque a conversa de aquecimento estava me deixando tensa. Foi meu pai quem falou primeiro. Mari, sua mãe e eu pensamos muito sobre isso. Estamos ficando mais velhos. A casa grande demais, as contas, a manutenção. Não faz sentido continuar lá. E você tem espaço aqui. Seria bom para todo mundo. Bom para todo mundo, eu repeti. A gente poderia se conhecer melhor, minha mãe completou, e a voz dela tinha aquela inflexão suave que eu sempre suspeitei ser calculada. Recuperar o tempo perdido. Eu olhei para ela por um momento longo. Tempo perdido. Como se o tempo fosse uma coisa que simplesmente escorregou, que caiu por descuido, que sumiu sem que ninguém tivesse feito nada. Mãe! Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim. Vocês querem recuperar tempo perdido, mas eu preciso que vocês me digam uma coisa primeiro. Ela franziu a testa. O quê? Por que eu fui para casa da vó Conceição quando tinha 9 anos? O silêncio que se instalou foi denso demais para um apartamento com sacada e visão para a praça. Meu pai colocou a xícara sobre a mesa com um cuidado excessivo. Minha mãe olhou para o janelo por um segundo antes de voltar o rosto para mim. Mari, você sabe por quê? O Rafael precisava de... Eu sei o que vocês sempre disseram. Interrompi. Eu quero saber o que é verdade. Minha mãe abriu a boca e fechou de novo. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi ela sem resposta pronta. Meu pai foi quem quebrou o silêncio, e ele escolheu a pior saída possível. A defensiva. Mariana, isso foi há mais de 20 anos. Você realmente quer passar o sábado desenterrando o passado? Eu não estou desenterrando nada, respondi. Eu só parei de fingir que estava enterrado. Ele suspirou. Aquele suspiro longo, cansado, que eu conhecia desde criança. O suspiro que significava, você está sendo difícil, sem precisar dizer as palavras. Quando eu era pequena, esse suspiro me fazia encolher. Me fazia querer voltar atrás, pedir desculpa, suavizar o que eu tinha dito para que o ar voltasse a circular normal na sala. Mas eu não tinha 9 anos. E aquele não era o sítio da vó Conceição. O Rafael nasceu com necessidades especiais. Minha mãe começou, com aquele tom cuidadoso de quem está construindo um argumento enquanto fala. Vocês 2 eram crianças pequenas, e a gente não tinha condição de dar atenção de qualidade para você e ainda cuidar dele do jeito que ele precisava. Foi uma decisão difícil, Mari. Não foi fácil para nós. Eu ouvi tudo isso. Deixei cada palavra pousar. Não foi fácil para vocês. Repeti devagar. Não, ela disse, e havia quase uma indignação na voz dela. Como se eu tivesse tirado o mérito de algo que foi custoso. Mãe, eu coloquei a xícara na mesa. Eu tinha 9 anos. Vocês colocaram minhas roupas numa mala
Me levaram de carro por 3 horas até o interior de Minas e foram embora. Eu fiquei na varanda do sítio assistindo o carro de vocês sumir na estrada. Eu me lembro da cor da poeira que o carro levantou. Eu me lembro que o farofa latiu 3 vezes. Eu me lembro de tudo. Minha mãe não disse nada. Nos primeiros 2 meses eu dormi com a mala arrumada. Continuei. Porque eu achava que vocês iam voltar me buscar. Ela desviou o olhar. Eu não estou te contando isso para te machucar, disse. E era verdade. Eu estava surpresa com a minha própria serenidade. Estou te contando porque vocês estão aqui me pedindo para morar comigo e usando a palavra família como se ela fosse um argumento suficiente. E eu preciso que vocês entendam que essa palavra não funciona assim para mim. Não depois de tudo. Meu pai se levantou. Não de raiva, pelo menos não parecia, mas com aquele movimento inquieto de homem que não sabe o que fazer com o corpo quando a conversa fica grande demais. Foi até a janela. Ficou de costas para mim por um momento. A gente sempre te amou, Mariana. Eu sei que vocês acreditam nisso, respondi. Mas amor sem presença é uma coisa muito abstrata quando você tem 9 anos e está esperando um carro que não vem. Eles foram embora uns 40 minutos depois. Não houve portada. Não houve choro dramático, nem acusações em voz alta. Minha mãe pegou a bolsa com uma compostura que reconheço como o jeito dela de se proteger. E meu pai disse que precisavam conversar entre eles antes de qualquer decisão. Eu concordei. Disse que eu também precisava. Fechei a porta e fui direto para a sacada. Fiquei lá parada por não sei quanto tempo, olhando as árvores da praça balançando com um vento que eu não conseguia sentir lá de cima. Pensando o que tinha dito em voz alta para eles, coisas que eu tinha ensaiado na cabeça durante anos, mas sempre achado um jeito de engolir antes que saíssem. Não me sentia aliviada. Ainda não. Me sentia como quem acabou de abrir uma janela que estava fechada há muito tempo. O ar entrava. Mas era estranho. E a luz pegava nas partículas de poeira que estavam lá o tempo todo, só invisíveis. Naquela noite liguei para minha amiga Fernanda, que me conhece desde a faculdade, e que é a única pessoa, além da minha avó, que sempre soube a história completa. Contei tudo. Ela ouviu sem interromper, que é uma das razões pelas quais eu a considero imprescindível. Quando terminei, ela ficou quieta por um segundo, e então disse: Mari, você acha que eles vão voltar? Não sei, respondi honestamente. Mas sei que da próxima vez que eles vierem, seja para pedir o apartamento ou para qualquer outra coisa, eu não vou fingir que a conversa de hoje não aconteceu. E o Rafael? Ela perguntou. Eu hesitei. Rafael tinha 23 anos. A gente mal se falava. Não havia briga, não havia nenhum evento específico que tivesse nos afastado. Era um afastamento lento, construído sobre anos de natais em que eu chegava e ele me olhava como quem olha para um parente distante que aparece de vez em quando e some de novo. Ele cresceu ouvindo uma versão da nossa família em que eu era a irmã que preferiu ficar no sítio. Em que minha saída de casa tinha sido uma escolha minha, não deles. Nunca corrigi essa versão diretamente com ele. Nunca soube exatamente como começar. O Rafael é uma história separada, disse para Fernanda. Não sei bem o que fazer com ele ainda. Na semana que se seguiu, o silêncio dos meus pais foi pesado de um jeito diferente dos silêncios que eu estava acostumada. Os silêncios antigos eram indiferença. Esse parecia outra coisa. Contenção, talvez. Ou reorganização. No 5º dia, recebi uma mensagem do Rafael. Não era o tipo de coisa que acontecia com frequência. A gente trocava mensagem em aniversário. Talvez algum meme ocasional que ele encaminhava em massa. Mas contato direto assim, sem data comemorativa, era raro o suficiente para me fazer sentar antes de abrir. A mensagem dizia: Oi, Mari. Sei que você teve uma conversa pesada com mamãe e papai. Tô tentando entender o que aconteceu. Posso te ligar? Fiquei olhando para a tela por uns 3 minutos. Meu primeiro impulso foi o de sempre. Proteger. Dizer que estava tudo bem, que era coisa de adulto, que não precisava se preocupar. Era o que eu sempre fazia com ele. Mantinha distância por conta própria, achando que estava poupando ele de um peso que não era dele carregar. Mas alguma coisa naquela mensagem me pegou diferente. Tô tentando entender. Não era acusação, era dúvida. E dúvida é uma porta, mesmo que estreita. Respondi. Pode ligar sim. Ele ligou 10 minutos depois, e a voz dele era mais nova do que eu lembrava. Ou talvez eu simplesmente não lembrasse direito de como ele soava porque fazia tempo que a gente tinha uma conversa de verdade. Oi? Ele disse. Oi? Pausa de quem não sabe por onde começar. Mamãe tá muito quieta, ele disse por fim. E você sabe que quando ela fica quieta assim, é porque aconteceu alguma coisa. Eu sei. O que foi? Mari? Respirei fundo.
E então fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Contei pra ele. Não tudo. Não nos detalhes mais pesados, mas o suficiente. Contei que minha ida pro sítio não tinha sido uma escolha minha. Que eu não tinha pedido pra ficar com a avó Conceição. Que eu tinha sido mandada, com uma mala, com uma promessa de que era temporário, e que temporário virou 20 e poucos anos. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu olhei pro celular pra ver se a ligação tinha caído. Rafael? Eu tô aqui. A voz dele estava diferente, mais baixa. Eles sempre disseram que você queria ficar no sítio, que você amava lá e não queria voltar. Eu aprendi a amar, disse, porque não tinha outra opção. Outro silêncio. Eu não sabia. Ele disse por fim, e havia algo na voz dele que eu não soube nomear na hora. Só soube que era real. Juro que não sabia, Mari. Eu sei que não sabia. Respondi. Não estou te culpando. Mas, por que você nunca me contou? Pensei na resposta com cuidado. Porque você cresceu sendo o filho de quem eles nunca abriram mão. Eu não queria que você carregasse culpa por algo que não foi culpa sua. Ele ficou quieto de novo. Depois disse, com uma voz que parecia estar se segurando. Isso é muito injusto com você. É. Concordei simplesmente. Foi. 2 dias depois do telefonema com Rafael, minha mãe ligou. A voz dela não tinha mais o açúcar da primeira ligação. Estava plana, controlada, do jeito que ela fica quando está com raiva, mas decidiu que não vai demonstrar porque demonstrar seria perder. Mariana, acho que a gente precisa conversar direito. Você falou com seu irmão e ele ficou muito perturbado. Eu disse a verdade para ele. Respondi. Você disse a sua versão. Aquilo pousou pesado. Mãe, qual é a versão que não inclui eu tendo 9 anos e sendo levada para um sítio no interior sem ter pedido para ir? Você está simplificando demais uma situação que era muito mais complexa. Então me explica a complexidade, disse. Eu estou aqui, ouvindo. Ela respirou. Eu ouvi o ar passando pelo telefone. Seu pai não estava bem naquela época. Tinha pressão no trabalho. Estava quase tendo um colapso. E o Rafael precisava de tanta coisa. Eu não dormia, Mari. Semanas sem dormir direito. A sua avó ofereceu. Ela disse que queria você lá, que ia ser bom para vocês duas. E foi bom. Admiti. A avó Conceição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas isso não muda o fato de que eu fui mandada, que a decisão não foi minha, e que ninguém nunca me perguntou se eu queria voltar. Silêncio. Alguém me perguntou? Em algum momento, em todos esses anos, alguém perguntou se eu queria voltar para casa? A pausa que veio foi longa demais para ser uma resposta acidental. Achamos que você estava bem, ela disse por fim, e eu percebi que era a resposta mais honesta que ela tinha me dado até agora. Não era justificativa, era a confissão. Achamos que você estava bem, como se estar bem fosse o suficiente, como se uma criança que aprendeu a não pedir mais o que precisava fosse o mesmo que uma criança que não precisava. Eu aprendi a estar bem, disse, porque a alternativa era não estar. E eu tinha a responsabilidade de não desabar em cima da avó Conceição que já estava me criando sozinha sem ter pedido por isso. Minha mãe não respondeu. Eu não vou aceitar vocês morando aqui, disse. E minha avó saiu mais firme do que eu planejei. Não porque quero me vingar, não porque sou rancorosa, mas porque a gente não tem o tipo de relação que sustenta isso. E eu não vou fingir que temos só porque é conveniente agora. Mariana. Mas? Continuei. Se vocês quiserem conversar de verdade. Não para pedir nada. Não para justificar. Só para conversar, eu estou disposta. Pela primeira vez na vida, aliás. Ela ficou quieta por um momento que pareceu durar mais do que era. Depois desligou sem responder. Eu fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela preta, e pensei que esse silêncio dela também era uma resposta. Só não sabia ainda do quê. Minha mãe demorou 11 dias para voltar a dar sinal de vida. 11 dias em que eu segui minha rotina com uma disciplina quase performática. Acordava cedo, trabalhava, ia ao sítio 2 vezes verificar a produção com o gerente, voltava pro apartamento, cozinhava, dormia. Fernanda me mandava mensagem todo dia, às vezes só um áudio curto perguntando como eu estava, às vezes um meme idiota que ela sabia que ia me fazer sorrir mesmo sem querer. Rafael mandou uma mensagem no 4º dia dizendo que estava processando tudo e que precisava de tempo, mas que ia querer conversar mais quando estivesse pronto. Eu disse que estava bem, que ele podia levar o tempo que precisasse. E era verdade. Eu estava bem. Não do jeito anestesiado que eu estava antes de tudo isso começar, mas bem de um jeito diferente, mais consciente,
como quem saiu de uma cirurgia e ainda sente o lugar onde cortaram, mas sabe que o corte era necessário. Foi numa quarta-feira à noite que o telefone tocou. Número da minha mãe. Atendi no segundo toque. Mariana. A voz dela estava diferente. Não tinha o açúcar, não tinha a contenção controlada da última ligação. Estava cansada. Só cansada. Mãe, eu preciso te ver. Ela disse. Pessoalmente. Sem seu pai, se você aceitar. Aquilo me surpreendeu o suficiente para eu ficar quieta por alguns segundos. Por que sem ele? Porque tem coisa que eu preciso te dizer que não consigo dizer com ele na sala. Combinamos para o sábado seguinte, num café perto do meu apartamento que eu gosto porque é grande o suficiente para ninguém ficar te ouvindo, mas pequeno o suficiente para não parecer frio. Cheguei 10 minutos antes, pedi um café passado, escolhi uma mesa perto da janela. Minha mãe chegou pontual, o que já era incomum. Estava com o cabelo diferente, menos arrumado do que ela costumava usar, e eu percebi pela primeira vez que ela estava ficando velha de um jeito que eu não tinha prestado atenção antes. Não velha de forma trágica. Só velha. Com as marcas que o tempo faz em todo mundo, queira ou não. Ela se sentou. Pediu um chá. Ficou arrumando o guardanapo no colo por mais tempo do que era necessário. Você sabe que eu não sou boa nisso. Ela começou. Em quê? Em falar de coisa que dói. Eu sei, disse. E era verdade. Sempre soube. Minha mãe era uma mulher construída em camadas de silêncio e compostura. E por muito tempo eu tinha interpretado isso como frieza. Levei anos para entender que algumas pessoas aprendem a não sentir em voz alta, porque alguém, em algum momento, ensinou que sentir em voz alta era fraqueza. Isso não a absolveu, mas me ajudou a entendê-la como pessoa, separada do papel de mãe que ela nunca soube exercer direito comigo. Quando o Rafael nasceu, ela começou. E parou. Recomeçou. Quando o Rafael nasceu, eu entrei numa coisa que hoje eu sei que era depressão pós-parto. Só que em nenhum momento ninguém me disse isso. Nenhum médico, nenhuma enfermeira. Eu só sabia que estava afundando e que não conseguia me segurar e que tudo parecia grande demais. Eu ouvi sem interromper. Seu pai estava desesperado. Ele não sabia lidar com o Rafael, não sabia lidar comigo, e você era a mais velha, a mais tranquila, a que sempre tinha se virado sozinha. A sua avó ligou numa tarde e disse que sentia falta de companhia. E seu pai olhou para mim e a gente não precisou nem falar. A gente simplesmente tomou o caminho mais fácil. Ela olhou para a xícara de chá. Eu sei que isso não justifica nada. Não tô tentando justificar. Tô tentando te explicar o que estava na cabeça de duas pessoas que estavam se afogando e fizeram a coisa mais covarde possível. Jogaram o peso em cima de quem parecia mais capaz de aguentar. Eu tinha 9 anos, disse. Não era capaz. Aprendi a ser. Eu sei. A voz dela rachou levemente nas bordas. E a gente nunca voltou buscar você porque ficou mais fácil não voltar. Porque você estava bem com sua avó. E o Rafael estava melhorando, e a vida foi andando. E cada ano que passava ficava mais difícil admitir o que a gente tinha feito. Era mais fácil reescrever. Dizer que você queria ficar. Que era melhor pra você. A gente foi acreditando na própria mentira, Mari. Fiquei olhando pra ela. Tinha ensaiado esse momento em vários formatos diferentes na minha cabeça ao longo dos anos. Na versão raivosa, eu a destruía com palavras cirúrgicas. Na versão fria, eu ouvia tudo sem expressar nada, e ia embora com dignidade glacial. Na versão sentimental, a gente chorava juntas, e encontrava algum caminho do outro lado das lágrimas. Mas a versão real era isso. Uma mulher cansada num café, arrumando um guardanapo no colo, dizendo a verdade com 23 anos de atraso. Por que agora? Perguntei. Por que você está me dizendo isso agora? Ela suspirou. Porque o Rafael me ligou depois de falar com você. E ele ficou muito tempo em silêncio, e então disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. O que ele disse? Ele disse: Mãe, vocês criaram a Mari para não precisar de vocês. E agora estão surpresos que ela não precisa. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros silêncios daquela história toda. Era um silêncio que tinha peso e forma. Meu irmão de 23 anos, que eu tinha protegido da verdade durante anos achando que estava fazendo a coisa certa, tinha visto com mais clareza do que eu esperava. Senti algo estranho acontecer no meu peito. Não era exatamente ternura. Não ainda. Era o reconhecimento de que ele existia como pessoa fora da narrativa em que eu o tinha colocado. Ele é mais perspicaz do que eu dava crédito, disse por fim. Minha mãe assentiu. Ele é. Sempre foi. A conversa durou quase 2 horas. Não foi bonita do jeito que reconciliações costumam ser nos filmes.
Não teve abraço dramático, não teve choro catártico que lava tudo. Teve muito silêncio. Teve alguns momentos em que eu precisei pausar porque sentia a raiva subindo e não queria deixar ela conduzir. Teve um momento em que minha mãe chorou de um jeito discreto e contido que era completamente dela, sem fazer barulho, apenas com os olhos ficando brilhantes e uma lágrima descendo que ela enxugou rapidamente como se tivesse envergonhada de si mesma. Em determinado momento ela disse: "A gente errou com você de um jeito que não tem como desfazer." "Não tem", concordei. "Mas posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você odeia a gente?" Pensei na pergunta de verdade antes de responder. Merecia uma resposta de verdade. "Não", disse por fim. "Teve época que eu quis. Teria sido mais simples. Ódio é uma emoção limpa, você sabe de onde vem e onde vai. O que eu sinto é mais complicado do que ódio. É uma espécie de luto por uma infância que eu não tive e por pais que eu não tive. É difícil odiar pessoas por quem você também sente falta, mesmo sem ter tido." Ela ficou muito quieta depois disso. Quando a gente se levantou para ir embora, ela ficou parada do lado da mesa por um segundo, como se estivesse avaliando se fazia algo. E então deu um passo na minha direção e me abraçou. Não foi o abraço longo e apertado das mães que abraçam fácil. Foi breve, quase tentativo, como quem não tem certeza se tem esse direito, mas decide tentar assim mesmo. Eu deixei. Não retribuí com a mesma intensidade, mas deixei. E quando ela foi embora, eu fiquei parada na calçada do café por um bom tempo, com o vento batendo no rosto, pensando que aquilo não era o fim de nada e também não era o começo de nada. Era apenas um momento honesto num histórico longo de desonestidade, e talvez fosse o suficiente para alguma coisa mudar de temperatura, mesmo que não de forma. 3 semanas depois desse encontro, descobri por acaso uma coisa que mudou o ângulo de tudo. Eu tinha ido ao sítio passar o fim de semana, coisa que faço pelo menos uma vez por mês porque a terra ainda me faz bem de um jeito que o apartamento não consegue substituir. Fiquei mexendo em coisas antigas da minha avó, uma prática que retomo de vez em quando sem planejamento, mais por instinto do que por necessidade. No fundo de um baú que ficava no quarto dela, embaixo de colchas dobradas e de um rosário de madeira que eu me lembrava de ver na mão dela quando criança, encontrei uma caixa de sapato fechada com um elástico. Dentro havia cartas. Não eram cartas da minha avó. Eram cartas dos meus pais. Cartas que eles tinham enviado para ela ao longo dos anos. Algumas com datas que eu conseguia rastrear. A mais antiga era do ano em que eu fui para o sítio. A mais recente era do ano anterior à morte da minha avó. Sentei no chão do quarto dela e comecei a ler. As primeiras cartas eram práticas, secas, informando sobre dinheiro que estavam mandando para ajudar com minhas despesas. Perguntando sobre minha saúde e sobre o sítio. Nada que revelasse muito, mas à medida que os anos avançavam nas cartas, alguma coisa mudava no tom. Numa carta do ano em que eu tinha 14 anos, meu pai escrevia: "A Mariana parece estar bem. Quando ligamos, ela responde pouco. Mas você nos diz que está bem na escola e isso nos alivia. Talvez seja melhor assim. Ela encontrou o lugar dela. Talvez seja melhor assim." Eu li essa frase 3 vezes. Numa carta mais adiante, minha mãe escrevia: "Conceição, sei que você cuida dela bem. Melhor do que a gente conseguiria nesse momento. Mas às vezes eu fico pensando se um dia ela vai nos perdoar. Não sei se mereço ser perdoada." Parei de respirar por um segundo. Minha mãe, que nunca tinha dito nada disso pra mim, tinha escrito isso pra minha avó. Tinha carregado isso. Em silêncio, em carta, sem nunca ter dito em voz alta pra pessoa que precisava ouvir. A última carta era de quando eu tinha 17 anos, e era curta. "Conceição, obrigada por ser pra ela o que a gente não soube ser. Eu sei que não é pouco o que você faz. E eu sei que não tenho o direito de pedir mais do que já pedi. Só queria que você soubesse que a gente não esqueceu dela. Nunca esquecemos. Só não sabemos mais como voltar." Dobrei a carta com cuidado. Coloquei de volta na caixa. Fiquei sentada no chão por um longo tempo com a caixa no colo e o silêncio do sítio ao redor. Aquele silêncio específico do interior que não é ausência de som, mas é uma presença diferente de som. Grilos, vento, a madeira da casa estralando levemente. Pensei na minha avó guardando essas cartas. Lendo, relendo, nunca me mostrando. Protegendo a mim ou a eles, nunca saberei. Talvez os dois. Pensei que ela tinha sido, durante todos esses anos, o único adulto nessa história que agiu como adulto de verdade. E senti uma saudade dela tão aguda e tão física que precisei apoiar a mão na parede para me estabilizar. Liguei pro Rafael naquela noite. Contei sobre as cartas. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando terminei ele disse: "Você vai mostrar para eles?" "Ainda não sei.
Respondi honestamente. Mari, posso ir aí no sítio semana que vem? Quero conhecer o lugar. De verdade, quero ver onde você cresceu. Aquilo me pegou desprevenida de um jeito que eu não esperava. Tive que fazer uma pausa antes de responder. Pode, disse. Vai ser bom. Rafael veio na semana seguinte, numa sexta à tarde, dirigindo um carro pequeno com um adesivo de banda de rock no para-choque que me fez sorrir sem querer. Ele desceu do carro olhando ao redor com uma expressão que eu só consigo descrever como assombrada. Como quem está vendo algo pela primeira vez, mas sente que já deveria ter visto há muito tempo. É maior do que eu imaginava, ele disse. Minha avó começou pequeno. Eu expandi. Ele me olhou. Nossa avó. Corrigi minha cabeça internamente. Nossa avó. Passamos o fim de semana inteiro no sítio. Mostrei tudo. A horta, as plantações, o pequeno galpão que eu tinha reformado, o quarto que tinha sido meu durante todos aqueles anos. Mostrei o varal onde minha avó estendia a roupa cantando música sertaneja desafinada. Mostrei a varanda de onde eu assistia ao pôr do sol e onde eu tinha assistido o carro dos meus pais sumir na estrada de terra pela última vez, com a ilusão de que era temporário. Rafael ficou parado nessa varanda por um longo tempo, as mãos apoiadas no corrimão, olhando para a estrada. Como você não ficou com raiva de mim? Ele disse de repente. Eu fui o motivo pelo qual você saiu. Você não foi o motivo, disse. Você foi o pretexto. Há uma diferença. Você não pediu para nascer, não pediu pelas complicações que teve, não pediu para eles fazerem a escolha que fizeram. Colocar isso em você seria injusto. Ele ficou olhando para a estrada. Mesmo assim, disse. Mesmo assim eu sinto. Eu sei, disse. Tudo bem sentir. Nessa noite eu mostrei as cartas para ele. Sentamos à mesa da cozinha com as folhas espalhadas entre nós dois e uma garrafa de vinho que ele tinha trazido sem que eu pedisse. E lemos juntos. Algumas em silêncio, algumas com comentários baixos, algumas com pausas longas em que nenhum dos dois sabia o que dizer. Quando terminou, ele ficou olhando para a última carta. A que dizia: a gente não sabe mais como voltar. Eles foram covardes, ele disse. Não era acusação, era constatação. Foram. Concordei. Mas eles sentiram. Do jeito torto deles, eles sentiram. Sentiram. Concordei de novo. Isso muda alguma coisa para você? Pensei por um tempo real antes de responder. Não muda o que aconteceu. Não muda o que eu perdi. Mas muda um pouco como eu entendo a história. E mudar como eu entendo a história muda um pouco como eu carrego ela. Ele assentiu devagar. Depois levantou o copo de vinho na minha direção. Pra vó Conceição, ele disse. Que cuidou de você quando eles não souberam. Levantei o meu. Pra vó Conceição. Marquei um encontro com meus pais um mês depois. Não em apartamento, não na casa deles, que já estava vendida. Num restaurante neutro, num sábado ao meio-dia, com Rafael do meu lado, porque eu tinha pedido pra ele vir, e ele tinha dito sim, sem hesitar. Meus pais chegaram juntos. Meu pai de mão na cintura da minha mãe. Um gesto que eu estranhamente nunca tinha percebido ser automático neles. Sentaram do outro lado da mesa. Por alguns minutos a conversa foi superficial. O apartamento novo deles, o condomínio, como estavam se adaptando. Então coloquei a caixa de sapatos sobre a mesa. Minha mãe olhou para ela e ficou imóvel. Encontrei essas no sítio, disse. No baú da vó Conceição. São cartas de vocês para ela, de quando eu era criança até pouco antes de ela morrer. Meu pai piscou. Minha mãe não disse nada. Eu li todas. Continuei. O Rafael também leu. Silêncio. Não estou mostrando para vocês como acusação, disse. E era importante que eles entendessem isso. Estou mostrando porque vocês passaram anos sem conseguir me dizer o que estava escrito aqui. E eu acho que já é tempo de não ter mais coisa importante sendo guardada em caixas. Meu pai olhou para a caixa. Depois olhou para mim. E pela primeira vez em toda a minha vida eu vi meu pai com os olhos marejados. Ele não chorou. Não foi até esse ponto. Mas marejou. E isso era mais do que eu tinha visto em 32 anos. Mariana, ele disse, e a voz estava rouca. Eu sei que não adianta muito dizer isso agora, mas eu sinto muito, de verdade. O que a gente fez foi covarde, e você não merecia. Minha mãe colocou a mão sobre a caixa sem abrir. Ficou com a mão lá, como se estivesse sentindo o peso do que estava dentro pelo papelão. Eu escrevi essa última carta umas 5 vezes antes de mandar. Ela disse baixinho. Sempre achei que sua avó ia te mostrar, que ela ia encontrar o momento certo, mas ela nunca te mostrou. Ela me protegeu do jeito dela, disse. Ou talvez ela achasse que eu precisava encontrar na hora certa. Não sei.
mas eu encontrei. E o que você quer fazer com tudo isso? Meu pai perguntou. Não era uma pergunta de quem está se defendendo. Era uma pergunta de quem genuinamente não sabe e está perguntando. Respirei fundo. Não quero de vocês o apartamento que vocês não vão ter. Não quero uma família de mentira onde a gente finge que está tudo bem quando não está. Não quero que vocês refaçam minha infância porque isso não é possível. Eles me ouviram. O que eu quero, continuei, é que se a gente for se relacionar daqui pra frente, seja com honestidade, sem reescrever, sem fingir. Se houver espaço para alguma coisa real entre a gente, eu estou aberta. Se não houver, também está tudo bem. Eu já aprendi a estar bem. Meu pai assentiu. Minha mãe ficou olhando para mim por um momento longo, com aquela expressão de quem está tentando memorizar algo, e então disse: Você é muito mais forte do que eu jamais fui. Aprendi com quem me criou. Respondi. Nos meses que se seguiram, as coisas não se transformaram de forma dramática. A vida real não funciona assim. Não houve revelação que apagou o passado, não houve conversa que reconstruiu em uma tarde o que foi destruído em décadas. O que houve foi pequeno e constante. Rafael começou a vir ao sítio uma vez por mês. Às vezes ficava o fim de semana inteiro, às vezes só um dia. Aprendeu a plantar tomate com o meu gerente, que ficou encantado com o entusiasmo dele. Começou a me mandar foto das plantinhas que estava tentando cultivar no apartamento minúsculo dele na cidade. Um cacto sobreviveu. Todos os outros morreram. Mandei uma muda nova de alecrim com uma carta dizendo que alecrim é difícil de matar e que ele precisava de um começo mais fácil. Ele me ligou gargalhando quando recebeu. Com meus pais, foi mais lento, mais irregular, com avanços e recuos que às vezes me frustravam e às vezes me surpreendiam. Meu pai começou a me ligar às vezes sem motivo específico, só para contar algo que tinha lido no jornal ou perguntar como estava a produção. As primeiras ligações eram esforçadas, cheias de pausas estranhas. Com o tempo foram ficando um pouco mais naturais. Minha mãe me convidou uma vez para tomar chá na casa nova deles. Eu fui. O apartamento deles era menor do que a casa antiga. Mais simples, mas ela tinha organizado com cuidado, com plantas na janela e as fotos que sempre tiveram na sala. Percebi que numa das fotos, numa que estava num canto menos central, havia uma foto minha. Tinha uns 14 anos e estava no sítio de chapéu, sorrindo de lado para a vó Conceição que estava fora do quadro. Não sei de onde minha mãe tirou aquela foto. Não perguntei, mas vi. No aniversário de 1 ano da nossa primeira conversa difícil, fui ao cemitério visitar minha avó. Levei flores do sítio, as mesmas que ela plantava e que eu mantive porque seria uma crueldade deixar morrer. Fiquei lá um tempo, como costumo fazer, contando as novidades como se ela pudesse ouvir. Falei do Rafael aprendendo a plantar. Falei da conversa com minha mãe, do encontro no restaurante, das cartas. Falei que o sítio estava indo bem, que a colheita de inverno tinha sido a melhor dos últimos 3 anos. Falei que eu tinha começado a fazer um curso de culinária às quintas-feiras, só porque queria aprender a fazer o frango assado dela do jeito certo e não estava conseguindo chegar na receita pela memória do sabor. E falei que eu estava bem. Não do jeito entorpecido de antes. Bem de um jeito que ela reconheceria. Bem com consciência. Bem sabendo do que me custou e do que ainda estava em processo. Você tinha razão, disse para a pedra. Sobre o que eu estava fazendo e o que eu estava construindo. As duas coisas ao mesmo tempo. O vento bateu leve entre as flores. Sei que é projeção. Sei que era só vento, mas sorri assim mesmo. Nunca deixei meus pais morarem comigo. Essa parte não mudou, e era importante que não mudasse. Não porque eu queria punição ou porque guardava rancor como combustível, mas porque os limites que estabeleci não eram sobre o passado deles. Eram sobre o presente meu. Eram sobre a mulher que eu tinha me tornado na ausência deles e que precisava continuar existindo com integridade. Você pode amar pessoas com distância. Pode se relacionar com cuidado sem se dissolver. Pode deixar alguém entrar sem abrir mão da estrutura que você construiu quando estava sozinha. Aprendi tudo isso no sítio curiosamente. Minha avó nunca me disse em palavras. Me ensinou em ação. Ela nunca se anulou por ninguém. Mas também nunca fechou a porta para quem chegava com respeito. Eu era filha dela de um jeito que não cabia em nenhum documento cartorial além do testamento que ela deixou. E isso era suficiente. Era, na verdade, mais do que suficiente. Numa noite de sábado recente, estava na varanda do sítio com Rafael do meu lado, os dois em silêncio, olhando para o céu que no interior aparece de um jeito que a cidade não permite. Ele estava com uma taça de vinho, eu com um café, e a temperatura estava naquele equilíbrio raro que faz você não querer estar em nenhum outro lugar. Você acha que a gente teria sido amigos? Ele perguntou de repente.
Se você não tivesse saído de casa quando era criança? Pensei a sério. Não sei, disse honestamente. Talvez sim. Talvez a dinâmica fosse outra e a gente não tivesse chegado onde chegou. Impossível saber. Eu fico pensando nisso às vezes, ele disse. Em tudo que a gente perdeu de conhecer um do outro. Eu também, disse. Mas fico mais tempo pensando no que ainda dá para conhecer. Ele virou o rosto para mim. Isso é muito mais maduro do que eu seria no seu lugar. Não é maturidade, de corrigir. É cansaço. Ficar de luto pelo passado é exaustivo. Em algum momento, o corpo decide que prefere investir no que ainda existe. Ele riu levemente. Depois ficou sério de novo. Obrigado por não me culpar, ele disse. Por tudo isso. Você nunca teve culpa, disse. Você foi, assim como eu, uma criança dentro de uma situação que os adultos criaram e não souberam resolver. A diferença é que você ficou e eu fui. As consequências foram diferentes, mas a responsabilidade nunca foi sua. Ele ficou olhando para o céu por um tempo. Vó Conceição era incrível, né? Ele disse por fim. Era, concordei. Era a pessoa mais honesta que eu já conheci. Honesta do jeito raro, que não precisa dizer muito porque o que diz é exato. Eu queria ter conhecido ela de verdade. Ela teria gostado de você, disse. E sabia que era verdade enquanto falava. Ela gostava de gente que pergunta mais do que afirma. Você é assim. Ele ficou quieto, claramente mexido com isso, e fingiu estar muito interessado nas estrelas para não ter que lidar com a própria emoção. Deixei ele fingir. Era um direito dele. Existe uma varanda no sítio que é o meu lugar no mundo. Não porque é bonita, embora seja. Não porque tenha a melhor vista, embora tenha. Mas porque é de lá que eu assisti às duas versões mais importantes da minha vida. A versão do abandono, quando tinha 9 anos e via o carro dos meus pais sumir na poeira. E a versão do que vinha a ser, quando fico ali à noite e entendo que aquela poeira assentou e o que ficou era meu. Tudo o que sou foi construído nessa terra. A disciplina, a resiliência, a capacidade de ficar quieta sem me perder, a habilidade de trabalhar com o que tenho sem lamentar o que não tenho, o amor por coisas concretas. Terra, planta, colheita, o gosto de algo que você mesmo fez crescer. E também a saudade, que é uma das emoções mais honestas que existe, porque você só sente saudade do que de fato importou. Sinto saudade da minha avó todos os dias. É uma saudade que não diminui com o tempo, só muda de formato. Virou gratidão. Virou cuidado com o que ela deixou. Virou o jeito que eu trato as pessoas que dependem de mim. Não sinto raiva dos meus pais. Não mais. Não do jeito que queima. Sinto algo mais complexo. Uma combinação de luto e de compreensão e de uma distância cuidadosa que eu mantenho, não por punição, mas por higiene emocional. Porque sei os meus limites, e aprendi a respeitá-los antes de aprender qualquer outra coisa. Construí uma vida que minha avó reconheceria. Não a vida que meus pais escolheram para mim ao me deixar, mas a vida que eu escolhi com o que eles me deram sem querer. A terra, a solidão produtiva, a capacidade de me bastar. E agora, aos 32 anos, com um irmão que finalmente conheço de verdade, com pais que estão aprendendo tarde a ser pelo menos honestos, com um sítio que produz bem e um apartamento que está virando lar, com a Fernanda que me manda meme todo dia e com o alecrim que mandei pro Rafael que, segundo a última foto, está sobrevivendo contra todas as probabilidades. Eu estou bem, do jeito real, do jeito que a minha avó teria reconhecido. E isso, no final das contas, é exatamente o suficiente. O que chama mais atenção nessa história não é a crueldade, é a inconsciência. Os pais da Mariana não eram monstros. Eram pessoas que fizeram uma escolha covarde e, ao longo dos anos, foram substituindo a memória dessa escolha por uma versão mais confortável. É um mecanismo muito humano. Quando não suportamos encarar o que fizemos, reescrevemos. E o perigo disso é que essa reescrita contamina todo mundo ao redor. O irmão cresceu acreditando numa mentira. A filha cresceu carregando uma verdade que ninguém confirmava. E os pais chegaram aos 60 anos sem nunca terem de fato prestado contas de nada. O que a Mariana fez, no final não foi vingança. Foi simplesmente se recusar a participar da ficção. Se você fosse a Mariana, teria deixado eles morarem com você depois de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que já viveu algo parecido, marca essa pessoa, porque essa história precisa ser ouvida.